Olá, seja bem-vinda mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Camila Rezende, cristã, casada, mãe, empreendedora, escritora, serva de Deus, especialista em finanças e apaixonada por neurociência. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós temos falado nos últimos dias, que é a vida financeira baseada na Bíblia. Então, nós vamos continuar falando sobre o que a Bíblia fala sobre o dinheiro, sobre como a Bíblia nos instrui a lidarmos com o nosso recurso financeiro. Então, nós já falamos sobre como Deus fala do dinheiro, o que é o dinheiro, como lidar com ele segundo a Bíblia, sobre algumas crenças limitantes que nos impedem de prosperar financeiramente. Nós já falamos sobre o nosso valor versus o valor do dinheiro que nós temos. Nós já falamos sobre sabedoria. E hoje nós vamos falar, nós tendo a Bíblia como nosso manual de instrução, nós falaremos sobre controle. O que é controle? Como ter controle? Lembrando que se nós procurarmos nos livros de matemática financeira, tudo isso consta lá, tudo isso é comprovado, mas nós vamos usar versículos bíblicos, nós vamos falar pautados na Bíblia, o que é o controle, como ter o controle. Então vamos lá? Vamos ver primeiro o que a Bíblia nos fala, e isso tudo que nós estamos falando aqui tem no meu livro, Sabedoria Bíblica para o Dinheiro de Hoje, tem tudo dentro do meu livro e o link está logo aqui abaixo. O que a Bíblia fala em Provérbios 16:32? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre controlar-se ou sobre ter controle sobre alguma coisa. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar uma cidade. Controlar nada mais é do que exercer uma ação restritiva sobre algo, sobre alguma coisa, fiscalizar, monitorar alguma coisa. Isso é controlar algo. Então, isso é você ter controle sobre alguma coisa. E nós termos controle sobre algo é nós, de fato, tomarmos as rédeas de determinada situação, de alguma coisa, é nós sabermos lidar de maneira racional com alguma coisa. Então, quando nós controlamos algo, ou quando nós nos controlamos, quando nós temos o controle de alguma coisa, logo entende-se que nós monitoramos alguma coisa, nós exercemos uma ação restritiva sobre alguma coisa, nós fiscalizamos, monitoramos e nós sabemos lidar com isso de maneira racional. Primeiro, a gente precisa entender que para nós termos o controle da nossa vida financeira, o controle do nosso dinheiro, a primeira coisa que nós precisamos ter é autocontrole. E por que eu estou trazendo isso? Por que eu estou falando sobre nós? Antes de termos o controle sobre as nossas finanças, nós precisamos do autocontrole. Hoje nós vivemos em um mundo onde quanto mais nós temos, mais nós somos aceitos pelas pessoas, bem vistos na sociedade. E muitas das vezes nós não temos o autocontrole dos nossos gastos porque nós precisamos nos autoafirmar com aquilo que nós temos. Então, controlar as nossas finanças, nós precisamos agir pela nossa razão e não pelas emoções. Nós somos pessoas racionais, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, um Deus sábio, coerente, racional. E nós somos adultos, então nós precisamos saber que a gente, para controlar o nosso dinheiro, nós precisamos agir de maneira racional e não por impulso e não emocional. E por que eu tô falando isso? E o que isso tem a ver, esse autocontrole, com o nosso recurso financeiro? Muitas vezes, nós, às vezes conscientemente ou às vezes inconscientemente, nós procuramos nos satisfazer, nós procuramos satisfazer o nosso ego, nós queremos nos preencher com coisas
com bens materiais e às vezes nós precisamos nos adequar ao padrão desse mundo, nos adequar ao que o mundo impõe. Então hoje eu preciso ter um iPhone 17, eu preciso ter um carro 2026, eu preciso ter a roupa que a moda impôs essa semana e muitas das vezes nós inconscientemente estamos sendo levadas a comprar, a gastar por impulso ou para satisfazer o ego ou para nos sentirmos melhor, e isso não resolve o nosso problema, mas nos leva ao descontrole financeiro, primeiro o nosso descontrole, depois o descontrole financeiro, e isso causa outros problemas a nós. Que tipos de outros problemas são causados a nós? Nós gastamos desgovernadamente, a gente compra o que a gente quer, não satisfaz o nosso desejo do coração, não satisfaz o nosso ego, porque é só por um momento e ainda vira uma bola de neve, e aí a gente tá devendo o cartão, tá sem dinheiro, não sabe como que vai pagar. Então, além de nós não nos satisfazermos, nós ainda criamos um outro problema que gera em nós ansiedade, depressão. Por quê? Porque a gente fica preocupado em como pagar, como que vai fazer, e isso acaba nos deixando preocupadas, ansiosas, frustradas. Então, o autocontrole, ele é necessário para que nós administremos bem o nosso dinheiro, e a gente precisa entender que nada do que nós gastarmos, nada do que nós comprarmos com o nosso dinheiro vai poder resolver o nosso problema interior e ainda vai causar outro, que é a ansiedade, porque nós não vamos conseguir pagar e vai ficar devendo e essa bola de neve vai aumentar. E hoje, grande índice das famílias brasileiras estão endividadas. Nós já falamos sobre isso aqui anteriormente. Grande número de divórcios. Hoje, responsável por isso é a má administração do recurso financeiro dentro da casa. Então, o dinheiro, ele importa sim. Nós controlarmos o nosso dinheiro importa sim. Veja comigo que a Bíblia diz sobre uma pessoa sem controle, sobre uma pessoa descontrolada, em Provérbios 25, 28. A palavra de Deus fala em Provérbios 25, 28 assim, ó. Como uma cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe se controlar. Então vamos ver. O que é, então, uma cidade com os muros derrubados? Aqui a Bíblia compara uma pessoa sem autocontrole, sem controle, com uma cidade com muros derrubados. Então vamos imaginar a cidade de Jericó. Tá lá, toda fechada por muros, por muralhas enormes. E lá dentro daquela cidade existe ordem, existe organização. Lá dentro está tudo sob controle, porque a cidade está protegida por muros. Então existe ordem lá dentro. A partir do momento que aqueles muros de Jericó, eles caem, eles vão ao chão, vira aquela bagunça. Pensa comigo, o muro caiu, então é tijolo para todo lado, é pedra para todo lado, é ferragem para todo lado, é aquela bagunça, aquela confusão. E aí as pessoas invadem aquela cidade e inicia-se ali a guerra. Então aquilo vira uma bagunça, uma desordem, e a Bíblia compara uma pessoa que não sabe controlar-se com uma cidade com os muros derrubados. Então, uma pessoa que não sabe controlar-se é uma pessoa onde existe bagunça nela e bagunça nas suas coisas. E nós estamos falando aqui das nossas finanças. Então, se nós não temos o autocontrole, nós somos comparados a uma cidade com os muros derrubados, ou seja, a nossa vida financeira vira uma bagunça, vira uma desordem, a gente perde o controle, ela não está sob o nosso controle. E aí em Gálatas 5:22 fala sobre os frutos do Espírito, e nós sabemos que o domínio próprio está ali dentro desse fruto do Espírito. Então, a primeira coisa é nós termos domínio próprio para nós controlarmos as nossas finanças. A gente não precisa sair comprando por impulso, sair comprando desgovernadamente, sem controle, para nos satisfazer, para mostrar para os outros, para nos enquadrar ao padrão atual desse mundo, porque nós não somos assim. Nós não precisamos ser pessoas comparadas com uma cidade com os muros derrubados, onde há desordem. Nós somos organizados, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós somos pessoas organizadas, sérias, responsáveis, sensatas. Então veja comigo, esse quadro nos mostra claramente que não importa
quanto que nós ganhamos, mas como nós controlamos o nosso dinheiro. Então, veja comigo aqui agora. No primeiro mês, se você ganha 1.000, você gastou 800, você guardou 200, então você não tem dívida e tem 200 reais guardado. No segundo mês, você ganhou 1.000 de novo, gastou 800, guardou 200, então você já tem 400 reais guardado e não tem dívida. E assim sucessivamente. É claro que aqui eu tô dando um exemplo muito simples, muito pequeno, só para nós entendermos a real lógica. E então, uma pessoa que não tem controle do seu dinheiro, então ela ganhou 10.000, só que ela gasta 11. Então ela não guardou nada e ela já tá devendo 1.000. E assim sucessivamente. O tanto que nós ganhamos não diz se nós somos ricos ou não, mas a maneira como nós gastamos o que nós ganhamos, sim. Então, o maior segredo é gastar menos do que ganha. É simples assim. Esse é o maior segredo, é gastar menos do que ganha. Ter controle sobre o nosso dinheiro requer de nós renúncia, constância, determinação, responsabilidade. Então, nós precisaremos sim renunciar muita coisa que nós queremos. Nós precisaremos sim dar um passo para trás. E isso não é vergonhoso, isso não tem problema. Vergonha é comprar e não pagar. E isso é ridículo. E isso é vergonhoso. Agora, dá um passo para trás e entender o seu lugar hoje. E não tem problema você querer crescer, você procurar crescer, evoluir, mas nós precisamos ser fiéis no pouco. A palavra de Deus fala: servo bom é fiel, foste fiel no pouco. A palavra de Deus fala: faça tudo com ordem e decência. Mas nós fazemos tudo com ordem e decência ainda no pouco. Então, vai precisar de renúncia, vai precisar de abrir mão de muita coisa. Só que nós somos pessoas sensatas e nós sabemos que isso é necessário. Então, quando nós temos tudo que a gente quer, a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, logo percebe-se que nós não temos autocontrole. Então, como uma pessoa sem autocontrole vai controlar as suas finanças? Não faz sentido. Não tem como nós sermos sem autocontrole e queremos controlar as nossas finanças. Então, nós precisamos nos fazer algumas perguntas quando nós quisermos adquirir algumas coisas. Primeiro, eu tenho dinheiro? Sim ou não? E é dinheiro, viu? É um desejo ou é uma necessidade? E muitas vezes nós vemos pessoas passando necessidades de coisas básicas, porque sempre vem satisfazendo os desejos sem controle e quando precisam de coisas simples, de coisas básicas, passam necessidades porque estão satisfazendo somente os seus desejos. Então a gente precisa entender que não tem problema a gente satisfazer os nossos desejos, mas nós precisamos nos programar para isso, fazer de maneira sábia, com autocontrole. Então a gente se pergunta: é um desejo ou é uma necessidade isso que eu quero? Eu tenho o dinheiro necessário para comprar o que eu quero comprar? E aí, nessa de ficar só satisfazendo os desejos, muitas pessoas hoje estão inadimplentes, estão vivendo uma bola de neve. E existe sim pessoas que compram e não pagam porque não querem. Mas existe sim muitas pessoas que perderam o controle e a situação chegou em um lugar onde não sabe mais o que fazer. E a Bíblia fala em Provérbios 22:1. A boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Então, esse autocontrole é para nos preservar, é para preservar o nosso nome, a nossa reputação e a nossa mente também, porque a gente já falou que problemas financeiros geram ansiedade, gera tristeza, gera depressão. E aí, pensa comigo, ó, vamos raciocinar aqui. Se você comprou um produto de 500 por 300, mas você não precisava dele, você não economizou 200, você gastou 300. E a palavra de Deus fala assim em Provérbios 31:11, seu marido confia nela e ela nunca ficará pobre. Então, uma pessoa controlada financeiramente, uma pessoa que tem autocontrole, ela não gera falta de ganho à sua família. Então, nós vemos às vezes muitas mulheres ou até homens mesmo comprando escondido do cônjuge, falando mentira, falando que foi mais barato ou falando que ganhou. E isso gera maldição para nossa casa, porque nós sabemos quem é o pai da mentira. Então, a pessoa às vezes ela não se controla,
compra por impulso, esconde do cônjuge, fala que foi mais barato ou fala que ganhou. Então, uma coisa vai puxando a outra, um abismo vai chamando o outro e isso gera maldição dentro da família. O problema não é uma blusa de 50 reais, uma blusa de 100 reais. O problema é uma mentira lançada como semente dentro de um lar. E isso pode destruir a nossa casa, pode destruir a nossa vida financeira, não vale a pena. E nós precisamos sim de uma planilha financeira, de um planejamento, mas antes de nós aprendermos sobre isso, de nós termos ali uma planilha financeira, nós precisamos sim termos autocontrole. Nós precisamos entender que nós não precisamos de coisas para nos satisfazer, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos completas nele, nós somos controladas porque nós somos a imagem e semelhança dele. E ele já nos fez assim, e nós não precisamos de nada para nos satisfazer. Então, por hoje é só. Continue aqui comigo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e conta aqui pra mim, aqui nos comentários, se isso fez sentido pra você, se Deus falou ao seu coração. E eu quero saber tudo que você achou aqui nos comentários. Muito obrigada.